Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado. Vamos mostrar outro problema para vocês que tem muito esse lance da organização do problema, tão logo vocês acabem de copiar aí. Vamos pular lá no probleminha 12. Esses problemas sobre acidentes ambientais são muito comuns, né? E com a ocorrência de derrame de ácidos, onde o poder público, o pessoal envolvido, tende a neutralizar isso daí pela adição de substâncias que neutralizem a acidez. Há dois problemas que nós vamos fazer sobre isso. Vamos lá? Bem alto. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas... Eu não tinha nascido ainda, 98 eu estava... Hã? Vai. Cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo Vale do Barranco no litoral do Rio Grande do Sul. Então, 10 mil toneladas de ácido sulfúrico. Abrindo um parênteses, por que tem tanto acidente com ácido sulfúrico? Ele é muito utilizado? Tem alguma relação do ácido sulfúrico ter tanto acidente assim com o país, com a economia? Provavelmente, se a gente tirasse o ácido sulfúrico hoje do cenário econômico, nós estaríamos pelados aqui. Porque a maior parte dos produtos que nós utilizamos, nós vestimos, nós comemos, o ácido sulfúrico entrou em algum momento nessa linha de produção. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. O ácido sulfúrico é um ácido bastante fixo, forte, e ele serve até para a produção de vários outros ácidos, ok? O próprio ácido clorídrico é produzido a partir da reação de ácido sulfúrico com o cloreto de sódio, tá? Então fiquem atentos a isso, porque o índice econômico e industrial de um país pode ser avaliado pelo consumo e produção de ácido sulfúrico que o país tem. Quanto menos industrializado e menos evoluído o país, em termos de produção, veja, por exemplo, a produção de fertilizantes. O ácido sulfúrico entra em várias etapas. Então fiquem atentos a isso daí nas questões interdisciplinares, com geografia, com tudo isso. O ácido sulfúrico é muito importante. Então, esta é uma relação válida. O número alto de acidentes com ácido sulfúrico. Amônia é outra substância também muito importante, né? Principalmente em refrigeração. Os acidentes são muito frequentes. Vocês viram que ontem ainda ocorreu um acidente numa fábrica de fertilizantes no Paraná. E se tem fertilizantes, nós vamos ter o quê? Muito nitrogênio aí sendo queimado. Certo? Nós deveremos ter nitratos, amônia. Então isso daí é complicado. Vocês viram que é uma fumaça muito tóxica. A amônia é um gás extremamente irritante, tá? Então já o ácido sulfúrico não, porque ele é fixo em termos de volatilidade, né? Não há muito problema, porque o ponto de ebulição dele é ali pela casa dos 300 graus Celsius. Então ele é bem fixo, ao contrário do ácido clorídrico, que é bem volátil. Então, recordando isso daí? Tá, então houve acidente, derramou 10 mil toneladas. Fala. Para minimizar o impacto ambiental de desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para neutralizar, você vai usar uma base ou uma substância que tenha um comportamento, né, básico, que possa fazer esse processo. Vai. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. Então, o calcário, que é um mármore, a casca de ovo, né? Ele é rico em carbonato de cálcio. Só fazendo aqui um parênteses muito importante, a maioria das substâncias aí dos sais que forem formados por carbonatos ou bicarbonatos, que é o hidrogênio carbonato, vão reagir bem com ácidos, produzindo uma efervescência, produzindo gás carbônico. Veja que esse sal, isso é um sal, ele é formado por um ácido fraco e uma base moderada, relativamente forte, de metais alcalinos, tá? Então, você vai ter o que? Na hidrólise desse sal, você teria aí um leve aumento do pH. Então, ele vai reagir com o ácido segundo a reação que já está aí. Continua lendo para mim. A
Olha aqui, está no quadrinho aí do lado. Olha a reação aqui. Então nós vamos ter o quê? Nós temos um ácido e um sal, eu vou formar outro ácido e outro sal. É uma reação de dupla troca. Repare uma coisa, eu vou pôr primeiro o sal formado, que é o sulfato de cálcio. Não é lá muito solúvel não, mas aqui eu tenho a formação, atentos para isso, do ácido carbônico, mas ele é muito estável, ele gera efervescência. É por isso que os corais dos mares tropicais estão sendo atacados, estão sendo destruídos. Por quê? Porque o aumento da poluição, a acidez está atacando os corais que são formados em carbonato de cálcio, a concha desses animais também. Então essa reação feita energicamente em laboratório vai gerar o que a gente chama de efervescência. Fiquem atentos para isso daí, tá ok? Então a proporção que ele deu, está no quadrinho, é de 1 para 1, não é verdade? Olha aí no quadrinho, olha aí, ó. 1 tonelada para 1 tonelada. Na verdade, seria também uma proporção estequiométrica molar, mas ele deu a proporção em massa, ok? Tranquilo? Muito bem, continua para mim a leitura aí. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante, para transportar certo calcário que tem 80% de CaCO3. Opa, fique atento a isso. O que eles vão transportar não é o CaCO3, o carbonato de cálcio, eles vão transportar o calcário. Então, ao transportar o calcário, então vamos pegar o caminhãozinho aqui. Esse caminhãozinho vai transportar 30 toneladas de calcário. Vai. Esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo dele. Então 30 toneladas cada caminhãozinho. Só que aqui dentro não tem 30 toneladas de carbonato de cálcio, tem 80%. Então quanto cada caminhão vai levar? De carbonato de cálcio puro. Ora, se ele leva 30 toneladas de calcário, 30 toneladas, vamos calcular a porcentagem. Cada caminhão vai levar 24 toneladas de carbonato de cálcio. Isso é que me interessa. Para neutralizar 10.000 toneladas. Então, quantas viagens ele terá que fazer? Ora, muito simples. Se cada caminhão leva 24 toneladas, qual o número que multiplicado por 24 vai dar 10.000 toneladas? Ou 10.000 toneladas. Por que eu estou usando as 10.000 toneladas se aquele informou do ácido? Então a chave está aqui. A proporção é 1 para 1. Eles vão reagir na proporção de 1 para 1. Então eu tenho que oferecer 1 tonelada estequiometricamente falando. Ele já deu a chave. Então 10.000 toneladas dividido em cada caminhão de 24 toneladas, aproximadamente 416 caminhões viajando. Acabou o problema. Certo? Porque o que me interessa não são as 30 toneladas de calcário. O que me interessa são as 24, é o 80% que está ali dentro. Vocês vão ver muito isso em problemas de rendimento. Olha, uma reação aconteceu com 90%. Então você calcule estequiometricamente e depois faça o cálculo desses 90%. Ok? Alguma dúvida sobre esse problema? Tá? Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado.